Eu acho que, na realidade, a gente vem enfrentando há muito tempo situações muito sérias. Sim. E que a gente precisa levar com a devida seriedade, né? Por exemplo, quando você pergunta, será que o mundo realmente é das mulheres? Eu vou compartilhar com você talvez uma outra visão, né? Porque aí eu me pergunto, de que mulheres nós estamos falando se a gente fala de um país que mata mulheres de uma maneira brutal, né? Violência doméstica, índices alarmantes, a questão que a gente estava comentando ali fora antes de entrar, a invisibilidade do trabalho da mulher, né? Quando a gente tem dados que apontam o quanto a mulher trabalha, tanto dentro quanto fora de casa, e o quanto isso é grandemente assim, maior, né, que os homens. Então, se o mundo é das mulheres, a gente está falando hoje de uma realidade que, sim, já se modificou e muito, porque senão nós nem estaríamos aqui tendo esse bate-papo com você. Sim, com certeza. Mas a gente ainda está falando de um mundo que submete as mulheres a lugares de opressão, a lugares de violência, a lugares em que, por exemplo, quando a gente pega a irreverência dessas figuras, né, como a Dercy Gonçalves ou mesmo a Hebe, a gente tem também todo um processo de desqualificação dessas mulheres, fazendo chacota da postura delas. Sim. Né? Muito. Então, acho que assim, concordo com a Érica quando a gente pensa nessa evolução das lutas pelas conquistas dos nossos direitos, pelos espaços. A gente estava falando ali também com a Arminda, né, antes de entrar, questão do trabalho, por exemplo, quanto as mulheres hoje ocupam funções iguais aos homens, mas recebem muito menos, com qualificações melhores até, às vezes, que o homem, né? Então, acho que a gente precisa aproveitar uma data que comemora, né, a figura da mulher, que é o 8 de março, mas lembrar que essa data existe para a gente lembrar das nossas lutas. Fazer uma reflexão, né? muito É muito séria. mais sobre luta do que sobre... Sobre flores, Muito sobre bombons, né? sobre o que a gente estava comentando ali fora de dar um eletrodoméstico novo para sua mãe. Sim, é muito mais que sim. isso. Muito. Né? Porque a gente... Inclusive, o 8 de março tem essa representação na história, né, da humanidade. É um dia justamente escolhido porque relembra, né, rememora e potencializa as lutas pelos nossos direitos. Sim, né? Sim, com certeza. Mas eu acredito que a irreverência nesses processos também é muito importante. Porque a comédia, a gente tem que se lembrar disso, né? A comédia anda junto com a tragédia. Sim. Né? Na verdade, é o contraponto. É o contraponto. E aí, aquela coisa, né? Às vezes você tá numa situação de vida que você tá todo lascado, para não dizer outra coisa, e você fala, nossa, deixa eu rir um pouquinho da minha desgraça, porque senão vai ficar tão pesado, e eu não vou conseguir dar conta de sobreviver. Sim. Né? Então, às vezes, a gente também precisa fazer esse contraponto através da irreverência, da comédia que seja, mas sem que isso faça perder o rigor do que está sendo dito. Né? A seriedade da situação. Eu perguntei, porque na hora que vocês trouxeram essa questão da irreverência, me lembrou muito uma comediante. Agora as mulheres estão muito na comédia. Né? Não, stand-up comedy. Isso é fantástico. A mulher perdendo até a vergonha de falar besteira, né? De contar situações engraçadas e o caminho sendo aberto também. Tem uma... Eu esqueci o nome, acho que é Bruna Louise. Que ela fala uma besteira, assim, né? Nos stand-ups dela, né? Nos shows. Sim. E eu acho sensacional. Porque por que a mulher não pode? O homem pode tirar sarro de situações. O homem pode ridicularizar, né, situações, pode se ridicularizar. Tudo mais. Por que a mulher não pode? O que barra? Aonde que está a lei que diz que assim, a mulher não pode, tem que ser guardada numa caixinha da moral e dos bons costumes? Por quê? É cultural, né? Hoje é muito cultural isso, porque você pega desde lá, então a menininha tem que sentar com a perninha fechadinha, né? Ela tem que pegar, ajudar a mãe na casa. A menina não pode falar palavrão, mas ela tem um irmão. Aí esse irmão chega sujo do futebol, vai lá, fala palavrão, porra, não sei o quê, não sei o quê. Agora, se a menina que chega com toda essa fala, ela é contida, é uma educação, ainda continuamos com essa educação, por incrível que pareça,
ainda continuamos com isso, que menino não chora. Sim. E menininha tem que sentar comportada. Ela, olha, mas você, como uma mulher hoje em dia que casa, não sabe cozinhar? Nossa, que absurdo! Como que ela vai casar? Ela não sabe mexer numa máquina de lavar? Ela não sabe... É um absurdo. E é um absurdo. Que absurdo nada, gente. Sim, por que precisa saber, né? Tem que, né? Porque precisa saber mexer, né? Por que tem que ser assim? Por que ela tem que pegar de um jeito diferente da vassoura do outro? Isso não existe mais, né? A gente tem que acordar para algumas coisas. Mas aí que será que não existe mais? Não. Assim, né? Eu tô falando. Sim, né? Não, mas é uma situação a ser levantada. Sim. Porque eu já vi, assim, situações, até em atendimento, de uma vez, né, assim, contando de uma história que a mãe cria a menina, mas como se parece que está no século, assim, 20, sabe, assim, lá você fala 1800 e pouco, você fala, viu? Como assim? Sabe, depois dos 16 anos, a menina pode usar uma regata, porque antes vai mostrar o corpo. Que besteira. Gente, sem tamanho. Né? Já, minimamente a gente evoluiu para algum lugar, né? Né? Hoje em dia, acho que já são outras questões. Que é até difícil, uma questão de criação. Você lembra do jeito dela, ou você deixa a pessoa ali trancada num lugar sem contato com o mundo, ou senão você não tem como jogar, assim, não é? E acho que tem uma coisa que é importante a gente dizer, né? Nessa coisa que a Erika estava comentando de criação, do que a gente aprende, tarefas domésticas, etc. Isso também apresenta uma diferença quando a gente fala, por exemplo, de mulheres brancas e mulheres negras. Sim. Né? Porque grande parte, né, das meninas negras acabam ficando com o trabalho doméstico e criação dos irmãos, etc., porque às vezes as mães e os pais precisam sair para trabalhar fora de casa e tal. Então, essas meninas, as meninas negras, elas sofrem muito mais com o impacto das tarefas domésticas e da criação dos irmãos do que a gente, né, mulheres brancas. Então, acho que você tem vários recortes nisso, né? Você tem o recorte de gênero, que é quando a gente trabalha essa ideia, né? Do que é considerado do homem, do que é considerado da mulher, quais são os nossos espaços, como que a gente pode se comportar, etc. Quem que pode fazer comédia, né? Porque quando você estava falando dessa mulher, eu me lembrei de algumas que eu sigo no Instagram, que são mulheres declaradamente feministas e que fazem stand-up comedy através das teorias do feminismo para a realidade, né? Que é algo, uma teoria, ela serve para isso, para dialogar com a realidade, senão ela vira uma coisa morta, né? Ela tem que ser uma ferramenta pra gente. E aí, então, você vê, então você tem esse recorte do gênero, você tem o recorte da raça. Né? É diferente, né? Quando a gente pensa em pessoas negras e pessoas brancas, pessoas indígenas, completamente diferente esses dados todos. E aí a gente também cutuca numa ferida bem mais profunda também. Muito. Histórica, né? Assim, que é difícil a gente entender até o papel da mulher dentro dessas questões históricas tão pré-definidas, sei lá, né, preconceituosamente definidas. Exato. E além disso, Renato, você pensa também das mulheres gordinhas. Sim. Não tinha roupa. Se você for pensar agora, né? Agora até que tem... Mas negra e gordinha, você imagina como que era. O que era isso? Como era visto? Né? Como tinha essa discriminação muito acentuada. Né? Tem ainda, se nós fôssemos pensar, né, Mar? A gente pega... bastante coisas ainda nesse sentido. Então, se você vê, é uma evolução, uma coisa assim ainda em construção, né? Nós estamos em construção.